Olá pessoal, vamos começar então agora a correção do dia 5, das atividades do dia 5, que foi quinta-feira. Então, a atividade de português era sobre interpretação de texto, vocês tinham que ler o texto do 84, 85, 86 e responder as questõezinhas que estavam no final da página 86. Então, como eu não li o texto com vocês nas orientações, então a gente vai ler ele juntos agora. Então, título: O Leão e o Atalho. Chacá gosta de contar histórias que um dia gostou de escutar, como esta, O Leão e o Atalho. Há muito tempo, havia um casal que morava no campo. Um certo dia, pela manhã, a mulher disse: Eu quero visitar a minha mãe. Outra vez? Perguntou ele. Ele perguntou. É muito importante, ela falou. Tudo bem, mas cuidado. Não vá pelo caminho que passa pelo vale. É o mais curto, mas pode ter leões por lá. É melhor ir pelo caminho que todos usam. Não se preocupe, eu conheço todos os caminhos, ela respondeu. E lá se foi a mulher. Passando algum tempo, o marido começou a ficar preocupado e pensou: Acho que minha mulher não prestou atenção no que eu disse. É melhor eu ir atrás dela. Ele então pegou sua ambira, como era de costume, e foi. No chão, ele viu as pegadas de sua mulher indo pelo caminho perigoso. O homem começou a correr, 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 até que avistou a sua mulher. Ela estava paralisada, em frente a um grande leão, que parecia muito faminto. O homem pensou: E agora? O que vou fazer? A única coisa que me resta é tocar minha ambira. O leão ficou completamente hipnotizado pela música. Esqueceu-se da fome e começou a dançar. Enquanto isso, a mulher correu para trás do marido e ficou olhando o leão se chacoalhando. O homem disse: Agora está tudo bem, podemos ir embora. Mas cada vez que eles davam um passo para trás, o leão corria em sua direção para ouvir melhor a música. E assim foram passando as horas, e o homem não podia parar de tocar. Cansado, suado, com dor nos dedos, o homem foi ficando cada vez mais desesperado. Foi quando apareceu um coelho e disse: Ei, homem, passa a mambira para mim. Sem parar a música, a mambira passou das mãos do homem para as patas do coelho. O homem e a mulher saíram correndo de volta para casa. O coelho continuou tocando por mais um tempo. Aí, ele procurou por um lugar onde pudesse se esconder. De repente, largou a ambira e correu para o buraco. Quando sua música parou, o leão acordou e a única coisa que viu foi o coelho entrando numa toca. Ele pensou: Ué, eu jurava que era um homem? E assim, Chaka, o menino Shona, contou mais uma história e continuou a tocar sua umbira à beira do rio Zambeze. Que tem as informações desse textinho e aqui as perguntas. 1. Que personagens dialogam nessa história? Então aqui, quais os personagens que falam, que dialogam, que tem uma conversa? São os não, né? O marido, deixa eu ver se... o Chacá. O marido, a mulher conversa. E também tem a conversa aqui do coelho com o homem. Então vamos por isso. O marido e a mulher. Ficou horrível esse meu. E o coelho com o homem.
Então, são essas conversas que acontecem. Por que que essa última parte aqui não considera um diálogo? Porque aqui ele falou sozinho, tá? O coelho já tinha entrado numa toca. Então não é um diálogo, eu só falei sozinho. Então não tô dialogando. Aqui, somente o coelho falou, mas tinha o homem que estava prestando atenção no que ele falou e houve uma ação. Então houve ali uma troca de informação, houve um diálogo. Aqui, entre a mulher e o homem, também houve uma troca de informação, uma conversa, houve um diálogo. Por isso que são essas duas entrando na nossa resposta. 2. Quanto tempo você acha que se passou desde a hora que a mulher saiu de casa até ela retornar com o marido? Então, isso daqui, na verdade, tem até um você aqui, é uma resposta mais pessoal. Então, quantas horas você imaginou que passou desde que ela saiu até o marido ir atrás dela? Então, você vai imaginar aí na sua cabeça, depende do quão distante você imaginou o destino que ela estava indo. Depende de vários fatores que está somente dentro da sua cabeça. Se eu falar alguma coisa aqui, muito provavelmente vai ser diferente do que você pensou. Então, essa daqui eu vou deixar em branco, tá? Desde que vocês colocaram um período, um tempo, estará correta. 3. Por que você acha que o autor escolheu essa história para contar no livro? Então, aqui está perguntando a sua opinião do porquê o autor escolheu exatamente essa história para pôr no livro. Então, aqui também é uma resposta mais pessoal, que você vai pensar aí, claro, alguns casos vai acontecer de pensar algo parecido, mas é muito provável que as respostas sejam todas diferentes, uma vez que é opinião e cada um tem a sua opinião, que pode ser igual a de alguém, mas nunca é igual a de todo mundo. Então, aqui, o que vocês poderiam ter colocado, por exemplo? Que o autor, ele escolheu essa história porque essa mbira, que é esse treco aqui, esse instrumento que é tocado na história, muito provavelmente o autor tem alguma ligação com esse instrumento, porque quem não o conhece não tem nem ideia do que é. Eu acredito que boa parte da sala de vocês não sabem o que é, e eu também não sabia. Eu não sei ainda o que é essa mbira. Eu vou até pesquisar. Aliás, vou dar uma pesquisada para ver o som que isso produz, porque dá pra gente ter uma noção de como que é aqui pelo desenho, mas que som exatamente produz? Será que é o som da água mesmo? Ou será que é parecido? Fiquei curiosa. Eu vou pesquisar. Mas enfim, voltando ao assunto, aqui é muito provável um dos motivos dele ter escolhido essa história é o contato com esse tipo de som de música. Então, mas você pode ter pensado outra situação. Claro, pode, não tem problema nenhum. Aqui é você que acha, então cada um tem a sua resposta. Terminando o português, aí a gente entra então em matemática. Em matemática, a gente vai fazer a análise do... Não é bem análise do gráfico, né? Porque na página anterior a essa, tem um gráfico, mas também tem uma tabela. Então, vocês podem ter usado o gráfico, podem ter usado a tabela. Eu não digitalizei a página anterior. Vocês têm aí no livro de vocês. Eu vou abrir um livro aqui para eu usar. Então, vamos lá. Aqui tá pedindo o total de cada trimestre. Então, aqui, o primeiro trimestre. Então, aqui, se a gente somar 120 com 60, com 80, com 50, lá no final vai ficar 300
210. Tá? Ele quer saber o primeiro trimestre inteiro, independente do produto, tá? O segundo, se vocês somarem, aliás, vamos armar essa conta, né? 130 mais 80 mais 95 mais 40. Então, 5, 0 mais 5 mais... esqueci do mais. Então, 0 mais 0 mais 5 mais 0, 5. Aqui fica 8 com 8, 16 mais 1, 17, 24. Sobe 2, 2 mais 1, 3. 345, então, no segundo trimestre. Vamos apagar para fazer o terceiro trimestre. 110, 70, mais 90, mais 50. Sinal de mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, continua 0. Aqui, 9 mais 5, ou 5 mais 9, fica 14, mais 7, fica 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, mais 1, 22. Então, sobe 2, ficam 2. 2 mais 1, 3, então, 320 no terceiro trimestre. E agora, vamos fazer a conta do último trimestre. 140. Opa. Mais 90. Mais 100. Mais 70. Ó, notem que o mais importante aqui é vocês deixarem alinhadas as casinhas. As unidades, ó, estão todas uma embaixo da outra. As dezenas todas embaixo uma da outra. E as centenas também. Apesar daqui não ter centena e aqui não ter centena, os uns, que são os números que estão na casinha da centena, estão um em cima do outro. Um pouquinho mais longe, mas ainda assim, um embaixo e um em cima, no caso, né? Então, vamos começar a conta. Sempre começa pela unidade. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 9 mais 4, 13 mais 7, 20. 2 mais 1 mais 1, 4. Então, o último trimestre 400. Beleza. Preenchemos, então, essa parte. Opa, apaguei aqui. Então, a gente vai para a resposta das perguntinhas. Em que trimestre a produção foi maior? Maior tá pedindo o maior número. E aonde que tá o maior número? Aqui, no quarto trimestre. Aliás, faltou o no, né? No quarto trimestre. B. Em que trimestre foi menor? Então, aqui tá pedindo o menor número. Qual desses daqui é o menor número? O primeiro. Em que trimestre foi menor? No primeiro trimestre. C. Qual é a diferença de produção desses dois trimestres? Então, aqui tá perguntando a diferença. Quando eu falo diferença, a conta que eu vou fazer é de menos. Então, eu coloco o número maior em cima, o número menor embaixo. Claro que aqui tá se referindo ao maior e o menor. E eu faço a minha conta de menos. Dá para tirar 0 de 0? Dá. Tenho 0, não tiro nada, continua 0. 0, dá para tirar 1? Não dá. Então, eu tenho que ir no meuzinho pedir um emprestado. Ele vai emprestar e meu 0 vai passar a valer 10. 10 dá para tirar 1? Sim. E ele vai ficar valendo
9. Aqui ficou valendo 3, 3 menos 3, 0. Então, qual é a diferença de produção? 90. Ou pode escrever 90 também, né? Beleza? 2. Use a calculadora para encontrar a produção anual da fábrica da Dona Neide e complete o quadro abaixo. Então, aqui, na verdade, vocês poderiam, como eu disse, tentar fazer mais mentalmente ou armar conta, enfim. Vou colocar o resultado mais rápido porque eu acredito que a grande maioria de vocês devem ter usado a calculadora. Se não usou, parabéns. Confere os resultados, vê se deu certinho, tá? Qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem que a gente pode fazer até juntos, se ficou alguma dúvida. Então, xícaras o total, 500, pratos, 300, travessas, 365 e bules, 210. Na número 3, tá pedindo para você sugerir um título para esse gráfico. Então, é uma resposta mais pessoal. Então, vocês podiam ter colocado produção da fábrica da Neide, peças fabricadas por Neide ou pela empresa da Neide. O título, ele é bem variado. Então, cada um de vocês pode ter pensado num título diferente. Porque o título, desde que tenha relação com o assunto, pode ser qualquer um, tá? Então, esse daqui também eu não vou preencher. Desde que tenha relação com o gráfico ou com o conteúdo do gráfico, o seu título vai estar correto, beleza? Terminando a atividade de matemática, então, por último, a gente tinha aquele pequeno projetinho de ciências. E daí aqui em ciências, a gente ia ler, aliás, a gente leu o texto, viu essas imagenzinhas e tinha 2 questõezinhas para responder. Então, a primeira era, no primeiro quadrinho, você acha que as pessoas estão utilizando água de forma apropriada? Então, aqui é pessoal, mas eu espero que vocês tenham dito que não. Então, esse aqui é o nosso projeto de conscientização para a utilização do meio ambiente de forma adequada. Esse não é um uso correto de água. Não devemos esbanjar a água potável de maneira alguma. A gente deve economizar essa água. Então, ficar com a mangueira ligada, jogando, não é interessante, não é bom para o meio ambiente. Então, como que eu posso lavar o carro? Posso lavar com um balde, que o balde ele vai me restringir a quantidade de água, eu não vou jogar tanta água fora. Eu poderia, para ficar melhor ainda, lavar o meu carro somente com água da chuva. Então, eu deixo baldes lá fora. Claro que depois que eu encho eles de água, tem que ter uma tampa adequada para não ter problemas com a dengue, ou ser utilizada logo depois que for armazenada. Mas, enfim, dessa forma, eu vou estar contribuindo para não desperdiçar água potável. Aquela senhora lavando a calçada também poderia estar usando um balde. É mais difícil. É mais difícil, um pouquinho. Porém, ele vai limitar a quantidade de água e o desperdício vai ser menos. Essas 2 crianças brincando na água lá no fundo. Também, desperdício de água. É muito mais gostoso, eu acredito que vocês concordam comigo, brincar na chuva. Então, por que não aguardar um momento de chuva e então brincar na água da chuva? Ou se tá muito calor, vai brincar de água. Uma brincadeira que eu fiz com os alunos do ano passado, talvez se a gente tivesse em aula eu ia fazer com vocês também, é balões d'água. Então, você pode encher esses balões d'água e fazer tipo uma competiçãozinha, vai restringir o desperdício de água, né? Aqui na número 2. O que elas estão fazendo no último quadro da história? E de que outra forma,
a água que usamos pode ser reaproveitada. Então, aqui tá perguntando do último quadro da história. Tá falando desse aqui. O que que eles estão fazendo? Aqui nesse último quadro, eles estão captando a água da chuva. Água da chuva. E daí tem uma segunda pergunta: de que outra forma a água que usamos poderia ser reaproveitada? Então, vou dar um exemplo, tá? Só vai caber aqui um exemplo, mas eu posso continuar falando outro se me vier à cabeça. Mas um exemplo é a água da máquina de lavar. Que pode ser usada para lavar a calçada ou limpar a casa. Então, é esse um tipo de uma outra forma que podemos reaproveitar a água. Então, a gente usa a água para lavar roupa. Geralmente, a água do enxágue sai praticamente limpa. Então, essa água a gente pode usar para limpar a calçada, limpar a casa. Enfim, essa água pode ser usada para várias coisas. Só não para o consumo, né? Pode ser usada também para lavar o carro, pode ser usada para lavar qualquer coisa. Se tiver um sistema, infelizmente isso daí é mais complicado, mas se tiver um sistema de captação de água, da água do chuveiro, do banheiro, que também é desperdiçada, a água sai quase limpa para ir para o esgoto, pode ser reaproveitada, pode ser filtrada de forma mais rústica para ser utilizada em coisas assim do dia a dia, como lavar calçada, limpar a casa, entre outras coisas. Então, existem várias maneiras da gente não só reaproveitar, como economizar água. Dessa forma, a gente prejudica um pouco menos o meio ambiente. Então, aqui a gente finaliza as atividades de hoje. Eu espero que todos tenham feito, principalmente isso aqui, que é um projeto, é importante. Não esqueçam de me mandar foto. Se você fez e não me mandou, me envie, beleza? A gente se vê na próxima correção daqui a pouco. Até lá.